Olá! A Bíblia relata que um dos primeiros milagres de Jesus foi em uma festa de casamento. João, no capítulo 2, a partir do verso 7, diz o seguinte: Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. A palavra de Deus nos diz que Jesus transformou a água em vinho. Mas qual é a controvérsia? Será que Jesus transformaria a água em uma bebida que conhecemos como alcoólica? Por que a Bíblia não diz que Jesus transformou a água no puro suco da uva? Qual o sentido de colocar da maneira como está? Esta e outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e sempre é muito bom ter você aqui junto com a gente para fazer esse programa acontecer. Afinal de contas, são as dúvidas, os questionamentos que você faz que faz todo o programa acontecer. E quem está na mira para responder baseando-se na palavra de Deus, na palavra de Deus, é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Tudo bem, professor? Tudo bem, Tito. Que bom que estamos mais uma vez com o nosso telespectador para juntos aprendermos sobre o que a Bíblia ensina acerca das verdades reveladas. Sabemos que muitos irmãos de outras igrejas pensam de forma diferente, mas nós cremos que a Bíblia pode ser um ponto de encontro. Cremos que se nós estudarmos a Bíblia como devemos, permitindo que o texto fale a nós e não impondo as nossas convicções ao texto, podemos chegar à compreensão daquilo que o Espírito Santo quer nos revelar. Então convidamos você a fazer a sua pergunta e a acompanhar o programa conosco. Muito bem. Para começar, nós abrimos falando sobre o primeiro milagre de Jesus, quando a Bíblia diz que ele transformou a água em vinho. Mas a pergunta que chegou para a gente foi o seguinte: não entendo por que diz que Jesus transformou a água em vinho. Ele não poderia ter transformado em o puro suco da uva? Professor Leandro Quadros, você sabe que este é um assunto às vezes polêmico, né? Porque aqueles que defendem a questão de tomar o vinho, aí dizem, o próprio Jesus transformou a água em vinho? Como é que fica isso, professor? Tito, esse é um assunto realmente amplo, complexo e polêmico. Muitos cristãos creem que a Bíblia proíbe o embriagar-se e não o beber socialmente. Porém, o que essas pessoas sinceras ignoram é que Deus, ele tolerou o uso da bebida fermentada, mas não aprovou, diríamos assim. Não era plano de Deus que os seus filhos usassem bebida fermentada. Depois eu vou apresentar uma divulgação recente comprovando que não existe quantidade segura de álcool para o ser humano. Mas antes de eu mostrar isso, só deixar bem claro para o telespectador, nós aqui em nenhum momento cometemos a loucura de dizermos que toda vez que a palavra vinho aparece na Bíblia é uma referência ao puro suco da uva. Seria uma loucura, não é verdade? Até o próprio Noé, nós vemos ali no livro de Gênesis, um dia se embebedou. Ok? Então nós não estamos dizendo aqui que toda vez que a palavra vinho aparece na Bíblia é uma referência ao suco da uva. Mas nós temos razões suficientes para crermos que Jesus não transformou a água em vinho alcoólico naquela festa de casamento em João capítulo 2. Mas antes, vamos aqui mencionar uma coisa importante, antes de eu explicar João 2. A palavra vinho, na Bíblia,
a palavra oinos, ela pode se referir no original tanto ao vinho alcoólico quanto ao puro suco da uva. Tá? Então esse é um detalhe. Existem outras palavras que se referem especificamente a uma coisa ou outra, mas esta em especial pode se referir a ambos. E aí a pergunta é, como sabemos qual que Deus aprova e que Deus não aprova? Veja, em primeiro lugar, repito, Deus tolerou sim o uso da bebida, porque Deus estava reeducando o seu povo. Né? Assim como ele tolerou outras práticas que obviamente não era o plano dele que fizessem parte do estilo de vida do seu povo. Agora, um detalhe também que as pessoas têm que considerar é que quando Deus tolera esta prática, o teor alcoólico da bebida fermentada na época era bem diferente do teor alcoólico de hoje. Eles mesclavam grandes quantidades de água para diminuir o efeito inebriante. Então, querer comparar a bebida fermentada de hoje com a do passado não é correto. O poder inebriante era menor, bem menor. Agora, poderia sim acontecer da pessoa se embriagar, como aconteceu com Noé. Deixa eu dar 2 exemplos breves para você do uso do termo vinho na Bíblia. Você vê em um texto, como por exemplo Provérbios 23, Deus falando claramente da bebida fermentada em um tom negativo. E você vai para Isaías 65:8, usando o mesmo termo, fala da bebida não fermentada de um aspecto positivo. Então, os cristãos precisam ver essa diferença no texto bíblico. Então, por exemplo, em Provérbios 23, verso 29 em diante, olha se isso aqui é positivo ou negativo. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Então, primeiramente, a palavra vinho está associada a algo negativo, que traz coisas ruins para a vida daquele que bebe. Ah, mas a Bíblia autoriza a beber um pouco desde que não se embriague. Não é assim. Deus tolerou sim o uso, mas não é plano dele. Olha o que diz o verso 31. Não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Ou seja, se não é para olhar para a bebida fermentada, é óbvio que não é para beber socialmente. É uma coisa tão lógica e as pessoas não querem ver o que está claro. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Ou seja, mesmo que a pessoa comece a beber um pouquinho, no fim das contas vai ter prejuízos, vai ter danos. É o que o texto bíblico está dizendo. Então, o mesmo termo aqui é empregado de uma forma negativa. Já você vai para Isaías 65:8, o mesmo termo aparece num contexto positivo. E por quê? Porque aqui já não é mais o vinho fermentado. Olha o que diz aqui. Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizendo, não o desperdices, pois há bênção nele, assim farei por amor dos meus servos e não destruirei a todos. Interessante que este vinho, no qual a bênção, está no cacho de uvas. É o puro suco, não é a bebida fermentada. Então você percebe, em Provérbios 23, o vinho é apresentado como maléfico. Em Isaías 65:8, como benéfico. Então o mesmo termo é usado para a bebida fermentada e para a não fermentada. Então é por isso que você vê em João 2, Jesus transformar a água em vinho, porque o mesmo termo vinho pode se referir ao puro suco da uva. Tá? E em João 2, aí vou para João 2 agora e finalizamos esta resposta. Por que mesmo Deus tolerando, sim, o uso da bebida alcoólica perante os seus filhos, para reeducá-los, isso aconteceu também no Novo Testamento, não há dúvida disso, mas por que nós não cremos que Jesus transformou a água em um vinho fermentado em João 2? A primeira razão que poderíamos apresentar é essa de Isaías 65:8 e de Provérbios 23. O vinho no qual há bênção
está no cacho de uvas, ele não está no processo de fermentação. E como Cristo só trouxe bênçãos para as pessoas e nenhuma vírgula, nenhum resquício de maldição, não cremos que Jesus tenha transformado aquela água em um vinho fermentado. Porque Provérbios 23:31 fala que não é nem mesmo para olhar para esse tipo de vinho, muito menos beber socialmente. Outra razão que devemos analisar: Jesus Cristo, ao transformar a matéria, transformar a água em vinho, ele pode perfeitamente transformar em um puro suco da uva ou em um vinho não alcoólico. Se hoje a tecnologia nos permite termos vinho não fermentado, hoje é possível encontrar vinho não fermentado. Óbvio, tem que ter um tempo de uso específico, porque com o passar ali, às vezes até de pouco mais de um dia, ele já fermenta. Mas hoje já tem vinho sem álcool. Se a tecnologia humana proporciona isso, imagine o poder de Jesus Cristo, que é o Criador de todas as coisas, inclusive o Criador da matéria. Se Cristo é o Criador da matéria, ele pode transformar a matéria e com certeza em algo melhor para a saúde humana e não em algo pior. E terceiro ponto, que eu creio ser muito importante analisarmos, a Bíblia recomenda sempre a temperança, não é? Em tudo. O que é temperança? É você se abster daquilo que é ruim e usar equilibradamente aquilo que é bom, não é? Veja, se Cristo, depois da festa, em que muitos já estavam bêbados e outros no processo de embriaguez, desse mais bebida alcoólica ainda para aquelas pessoas, Cristo estaria transgredindo o princípio bíblico da temperança. Ele estaria estimulando a intemperança nessas pessoas. E Gálatas 5:22 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio, em outros textos bíblicos, é o termo temperança, né? Então, como que Cristo estaria estimulando o domínio próprio ou a temperança em pessoas que já estavam bêbadas, muitas delas, e depois dando mais bebida alcoólica ainda para elas? Não, Cristo jamais faria uma coisa dessa. Então, Cristo transformou aquela água em um suco puro, muito doce, muito melhor do que aquele vinho, ou ele poderia ter transformado num vinho não alcoólico, tá? Então, como não era mesclado com água, certa vez alguém comentou comigo, mas como que as pessoas disseram que aquele era o melhor vinho? Simples, porque o que Cristo fez não era mesclado com água, né? Eles misturavam água com vinho para diminuir o efeito inebriante. Então, quando Cristo faz algo, um puro suco da uva ou um vinho não fermentado, né, ele coloca ali, ele transforma tudo aquilo em algo puro, sem mistura de água. Então, obviamente que é muito mais doce, muito melhor, muito mais aprazível, tá? E aí eu finalizo deixando um dado para você aqui. Essa ideia de que um pouquinho de vinho faz bem para a saúde, isso é conversa furada, tá bom? Isso foi comprovado. Saiu em outubro, quero ver se eu encontro aqui a notícia, saiu na BBC News em outubro, encontrei. Em outubro de 2024, 2 de outubro de 2024, que a Organização Mundial da Saúde afirma que o risco para a saúde de quem bebe álcool começa na primeira gota. Provérbios 23:31 diz: não olhes. Então, quando um cristão tenta justificar o uso da bebida fermentada hoje, fazendo uso da tolerância divina, como se isso fosse uma aprovação ou um incentivo, sinceramente, esse cristão está sendo irresponsável com o texto bíblico, tá? Então, se você olhar na notícia na BBC News de 2 de outubro, a OMS diz que o risco para a saúde de quem bebe álcool começa na primeira gota. Não existe quantidade segura de álcool para a nossa saúde. Eu recomendo que você leia essa matéria toda. Você vai ver até mesmo um dos especialistas dizendo que a OMS cita, que a BBC News cita no estudo,
um especialista disse, ele gosta de beber de vez em quando, mas ele reconhece, olha, eu não posso dizer que isso é bom para a saúde porque não existe quantidade segura de álcool para a saúde humana. E aí eu finalizo dizendo para você o seguinte, amigo telespectador, se não existe quantidade segura de álcool para dirigirmos um veículo, será que existe quantidade segura de álcool para dirigirmos a nossa vida nesse conflito cósmico contra as forças do mal? Não existe quantidade segura. Pode usar o argumento que for. A Bíblia mostra, sim, Deus tolerante, Deus paciente, mas não mostra um Deus que a aprova ou que tem isso como plano para a vida dos seus filhos. Então, se você tem essa dificuldade, converse com Deus. Não estou dizendo que Ele está jogando agora você no inferno cabeça para baixo, porque você usa o vinho fermentado, não estou dizendo isso. Mas converse com Deus, fala assim, Senhor, já que eu estou percebendo que isso não é bom para a minha saúde, me ajuda então a gostar mais do puro suco da uva, ou me ajuda a gostar do vinho não fermentado. Me ajuda, Senhor Deus, a viver totalmente o seu plano. E Deus, com muita alegria, com muito carinho, vai ajudar você. O que não se pode fazer é o que muitos cristãos estão fazendo, usando o texto bíblico para defender aquilo que biblicamente e cientificamente é indefensável. Muito bom, muito esclarecedor. O programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 981510101. Também é o WhatsApp. Pode mandar para mim que eu recebo aqui na hora. E nas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade. Participe, mande os seus questionamentos, como por exemplo essa que chegou aqui pelo nosso SMS, hein? Deixa eu ver se tem um nome, a Cleide. A Cleide faz a seguinte questão, professor. Tenho aprendido muito com esse programa. Quero entender se Deus já sabia que o rei Nabucodonosor se converteria a ele, pois ele mesmo sempre se referia a Nabucodonosor como meu servo Nabucodonosor, mesmo ele fazendo tantas atrocidades. Deus já sabia, quando ele começa a mostrar na palavra que Nabucodonosor era seu servo, professor? Saberia Deus que ele... Com certeza, Deus sabe todas as coisas, mas como entender essa questão aqui na Bíblia? Veja, quando Deus chama Nabucodonosor de meu servo, ali não é uma referência à onisciência dele em saber da conversão de Nabucodonosor. Deus realmente sabia, né? Como o Tito bem disse, Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mas quando ele se refere a Nabucodonosor como meu servo, é porque Nabucodonosor, apesar das atrocidades que fazia, ele ia ser um instrumento de Deus para punir o seu povo. Então é um outro contexto, tá? Nabucodonosor se torna um servo e filho do Deus Altíssimo só após a sua conversão. Agora, antes da sua conversão, ele poderia ser usado como instrumento. E Deus usa impérios, reis como instrumento. Depois, futuramente, Deus usou a Medo-Pérsia para punir Nabucodonosor, punir Babilônia. Depois, Deus usou a Grécia para punir a Medo-Pérsia, Roma para punir a Grécia e aí segue-se sucessivamente. Então, o fato de Deus dizer que ele era seu servo é num contexto em que Deus usa aquele império como instrumento de juízo. Agora, para Nabucodonosor ser filho de Deus, aí foi após a conversão dele, ali em Daniel capítulo 4. Muito bem, muito bem. Tem mais uma perguntinha, nós temos ainda 3 minutinhos antes do intervalo. A Jussiana Marques, desculpa não, Jussiana não, é um L aqui. Luciana Marques tá com um desenho aqui. Luciana Marques pergunta o seguinte: o que significa o número 666? Por que não podemos comprar nem vender nada? Como eles saberão? Aqueles que têm ou não têm a marca da besta? Professor Leandro Quadros, essa é uma dúvida recorrente aí sobre essa questão do 666. E tem várias maneiras de explicar, mas a Bíblia fala que quem adorar a besta, que é a dona desse número, não poderá comprar nem vender. E a dúvida aqui da Luciana é, como é que as pessoas vão saber disso?
Se eu posso ou não posso, se eu posso ou não posso comprar, se eu sigo ou não sigo a besta, professor? Como é que naquele momento vai ter essa elucidação? O próprio texto de Apocalipse 3, 16 a 18 já nos dá uma luz. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, aqui vai haver uma identificação. De que forma? É um assunto amplo, não dá para tratarmos agora aqui por causa do tempo, mas Apocalipse 13 fala de um boicote econômico, né, que os filhos de Deus vão sofrer. Então, por não poderem comprar e nem vender, pouco antes da volta de Cristo, vai haver a união entre um poder religioso e um político, ambos representados por duas bestas ou dois animais selvagens. Esta união promulgará um decreto global, obrigando as pessoas a prestarem uma adoração, uma obediência a uma das bestas do Apocalipse, e quem não aceitar isso, ele não vai poder comprar e nem vender. Quando nós avaliamos esse texto com outros textos bíblicos, nós percebemos que esta marca sobre a fronte simboliza uma aceitação racional e que se vai manifestar em um comportamento, por isso a marca na mão, a mão é um símbolo do trabalho, do comportamento, não é? Você vê em Deuteronômio 6, por exemplo, 4 a 6, que Deus queria que a sua palavra fosse colocada na fronte e atada sobre a mão, sobre o braço do seu povo. Então, ele tem essa linguagem em mente para dizer o seguinte, que as pessoas vão racionalmente aceitar esta marca, esse sinal da autoridade, e vão agir de acordo com isso. Como? Rejeitando o verdadeiro dia de adoração e aceitando um falso dia de adoração. Eu não posso agora me deter nisso, vamos já até para o intervalo, mas recomendo para você, peça um dos estudos bíblicos da Novo Tempo, um estudo sobre o Apocalipse. Ali você vai ter uma lição específica na qual você pode estudar mais detalhadamente Apocalipse capítulo 13. É isso aí, eu falo daqui a pouquinho para você solicitar esse guia de estudo. A gente vai para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e você pode participar mandando as suas perguntas para o nosso SMS, o número é 12 98151 0101. Também é o WhatsApp, pode mandar também por esse número e pelas redes sociais, Facebook e Instagram. Participe, mande as suas dúvidas para a gente, como essa aqui, quem mandou, deixa eu ver se tem o nome aqui, o Paulo, aqui de Campo Mourão, no Paraná, e ele pergunta o seguinte: devemos seguir o conselho de Jesus, que Jesus deu ao jovem rico, vender tudo o que temos e dar aos pobres para segui-lo? Professor Leandro Quadros, quando eu vejo uma pergunta dessa, já me faz a seguinte questão: será que quando Jesus falou isso para o jovem rico ali, ele estava querendo deixar uma lição para a história da humanidade, que não podemos ser ricos, temos que seguir a Jesus no mais simples jeito de ser, de viver? É isso? Não, é um equívoco muito grande pensar que o que Jesus disse para o jovem rico é o que ele diz para todas as pessoas ricas. É um equívoco muito grande, vamos ver por quê. Em primeiro lugar, José de Arimateia, né, que era um seguidor de Jesus, era um homem rico, tinha uma tumba especial particular que depois cedeu a Jesus. Em nenhum momento Jesus disse para ele deixar de ser rico para seguir a Jesus. E ele não deixou. Na verdade, José de Arimateia foi uma grande bênção para a igreja cristã primitiva, tá? Outro exemplo, em 1 Timóteo 6, vemos que Paulo, grande conhecedor da palavra de Cristo e dos ensinamentos de Cristo, ele não disse para os ricos que só poderiam seguir a Jesus se deixassem de ser ricos e vendessem tudo os seus bens e dessem para os pobres. Não. O que ele disse em 1 Timóteo 6,17? Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus,
que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então o ensino bíblico é o quê? Para a pessoa rica. Não seja orgulhosa, não deposite a sua esperança no dinheiro, mas em Deus, e que use o dinheiro sabiamente. Seja rico em boas obras, pratique o bem e seja generoso em dar e repartir. Não é dar tudo, não é vender tudo, né? Até porque isso não resolve o problema. Isso não resolve o problema. Normalmente, governos que querem tirar tudo dos ricos, eles querem para eles, né? Eles são contra o capitalismo, mas para eles o capitalismo é bom. Para os outros é que não pode ser. Então não é isso que Cristo diz, tá? Então veja, por que Cristo deu o conselho para o jovem rico? Porque ele tinha um problema crônico com o dinheiro. O dinheiro era um Deus para ele. Aqui que está o detalhe. Como o dinheiro era um Deus para o jovem rico, ele precisava se livrar daquele Deus para que pudesse seguir a Jesus. Se ele se livrasse daquele Deus, ele seguiria Jesus e, obviamente, tendo uma relação com Cristo, ele poderia, a partir de então, ter uma relação saudável com o dinheiro. Mas como o dinheiro era um Deus para ele, isso é perceptível ao ele negar-se a seguir a Jesus. Então Cristo deu aquele conselho que foi drástico para ele, porque era o que ele necessitava. Mas esse mesmo conselho não foi dado para outras pessoas. Quer ver um exemplo? Outro exemplo? Abraão. Abraão não precisou deixar de ser rico para seguir a Deus. É o pai da fé. E em Gênesis 13, 2, nem diz que ele era rico, diz que ele era muito rico. E quando que Deus pediu para Abraão vender todos os seus bens e dar aos pobres para que Abraão pudesse ser o pai da fé? Em nenhum momento. Outro exemplo, Jó. Jó era um dos homens mais ricos da sua época. Em que momento Deus pediu para ele vender tudo o que tinha para que pudesse seguir a Deus? Muito pelo contrário, quando ele perdeu bens, família, Deus deu o dobro do que ele tinha em resultado da fidelidade. Então, se isso fosse algo mal, Deus não teria dado para ele. Então, é um equívoco muito grande interpretar Mateus 19 como sendo uma regra. Aqui é uma exceção. A regra é outra. Muito bem, muito bem. E olha só, você também pode acompanhar o programa Na Mira da Verdade através do nosso YouTube, o YouTube da TV Novo Tempo. Novo Tempo ao vivo, você acompanha toda a programação da Novo Tempo pelo canal do YouTube também. Você pode compartilhar isso com seus amigos. E se você estiver inscrito nesse canal, se ainda não tiver, se inscreva. Você pode também fazer as suas perguntas aqui para o programa Na Mira da Verdade, tá bom? Tem uma pergunta aqui do José Ricardo que ele mandou pelo nosso YouTube. Vamos ver aqui o que o professor pode dizer sobre isso. A pergunta dele é o seguinte: podemos considerar que existe uma semelhança entre o livro de Esther, que está aqui na Bíblia, que todos nós conhecemos, juntamente ou paralelamente ao livro de Judite, livro apócrifo da Bíblia também? Professor, há alguma semelhança nesses livros, Esther e Judite, que é um livro considerado apócrifo? Olha, faz muito tempo que eu li o livro de Judite, os apócrifos, mas eu sinceramente não me recordo de nenhuma semelhança. Pode ter ali um background histórico parecido, mas semelhança eu particularmente eu não vejo. Os apócrifos nós não dizemos que eles não têm uma importância histórica, eles têm uma importância histórica e até cultural. Você consegue nos apócrifos ver como que judeus pensavam na época, você consegue entender alguns acontecimentos históricos, como por exemplo a revolta dos Macabeus, quando você lê primeiro e segundo Macabeus. Mas agora atribuir valor doutrinário não dá realmente. Os apócrifos contradizem a Bíblia doutrinariamente. Mas eu sou sincero, há muito tempo que eu li esse livro de Judite e eu não me recordo de nenhuma semelhança com o livro canônico de Esther. Eu acho que fazer essa relação não é produtivo para o nosso estudo da Bíblia. Agora, eu acho que vale a pena nós explicarmos aí para o nosso telespectador, que talvez muitos não conheçam, mas o que quer dizer um livro apócrifo? A palavra apócrifo quer dizer oculto. Então, 7, 8 livros que existem na Bíblia Católica são chamados assim por nós protestantes porque os verdadeiros autores desses livros não se conhecem. Usam-se alguns nomes como Tobias,
Mas, na verdade, não foi Tobias, por exemplo, quem escreveu aquele livro. Então, foram livros produzidos depois da existência da lista de livros inspirados. Esses livros faziam parte de uma tradução chamada Septuaginta, lá no 2º século a.C., mas eles não faziam parte da lista de livros inspirados, do cânon hebraico. Foi a partir do Concílio de Trento, em 1546 mais ou menos, que eles foram agregados à Bíblia por darem apoio a algumas doutrinas católicas. Tá? Então eles são apócrifos, não são inspirados. São chamados pelo catolicismo de deuterocanônicos, ou seja, um segundo cânon. Mas nós não cremos assim, porque há doutrinas nesses livros que contradizem a Bíblia. Muito bem, muito bem. E olha só, tem uma pergunta de uma história da Bíblia que é interessante e vamos colocar aqui na mira. Quem mandou essa pergunta foi o Danilo. Ele pergunta assim, ó, sobre aquela fonte que os anjos agitavam as águas e as pessoas eram curadas, essa fonte de fato existiu? Ou isso foi uma parábola usada para mostrar alguma coisa na palavra de Deus? Professor Leandro Quadros, será que essa questão daquela cura que acontecia ali, porque a gente sabe que tem uma história ali de uma pessoa que ficou ali muitos e muitos anos querendo ser curado, e Jesus chegou ali e atendeu essa pessoa. Mas o que acontecia ali? Realmente tinha algum poder de cura? Porque para esse cidadão ficar lá tanto tempo esperando o milagre, é porque eu acho que ele via algum tipo de milagre lá, professor, não é não? Não, ali tinha uma crença, ele tinha uma esperança. Veja, a pessoa que está doente, ela se apega a qualquer esperança, se ela não tiver uma base bíblica ou bem sólida, doutrinariamente falando. Então, havia uma crença popular de que, aqui o versículo 4, ó, que se um anjo movesse a água, o primeiro que se jogasse ali seria curado. Imagine Deus brincando com a dor das pessoas. Seria um Deus do mesmo nível que o diabo, né? Imagine Deus brincando, ó, eu vou mandar um anjo lá, e aí, olha, anjo, o primeiro que cair nessa água vai ser curado, e o resto que se lasque. Mas, professor, só para a gente tirar uma dúvida, quanto tempo esse homem ficou ali esperando esse milagre? Não temos certeza. Possivelmente ele ficava ali todos os dias, né? Ficava ali, esperando. Mas a Bíblia não chega a contar quanto tempo ele ficou esperando esse milagre. Não, a Bíblia conta que ele era doente há 38 anos, né? Mas não diz quanto tempo que ele ficava ali. É possível, Tito, que em algum momento, e aqui que é um detalhe que temos que fazer essa observação, havia esta crença popular, tá? Então a Bíblia só registra essa crença popular, e como até nem faz parte de vários manuscritos esse trecho, então os tradutores até colocam entre colchetes para dizer o seguinte, olha, isso aqui não faz parte de vários manuscritos, mas como está em alguns manuscritos e era uma crença popular, então se preserva esse trechinho entre colchetes para indicar o seguinte, olha, isso aqui é uma crença popular, não é opinião bíblica, faz parte do texto bíblico, é uma crença popular, só está sendo registrado o que acontece. Agora, é possível também que em algum momento Satanás, se aproveitando do grande desejo de cura das pessoas, tenha feito em algum momento ou outro algum milagre para prender as pessoas naquela situação terrível, para prender as pessoas numa crença supersticiosa. O diabo faz muito isso. Agora, nós não podemos dizer que Deus aqui estava brincando com as pessoas. Ele estava aqui registrando uma crença popular, um mito popular, e possivelmente Satanás se aproveitou deste mito popular para infundir nas pessoas uma falsa esperança. Muito bem, professor, muito bem. Olha só, tem uma pergunta aqui do Facebook, o pessoal que está participando, mandando as perguntas aqui pelo Facebook. Quem mandou essa aqui foi a Gerlane Oliveira. Ela diz que essa pergunta é do pai dela. Ela diz, em João 14,6, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu acredito que Jesus é Deus, mas tem muitas pessoas que não acreditam e gostariam de poder ajudar. Meu pai também acredita, mas gostaria de entender mais esse trecho que fala que ninguém vem ao Pai senão por mim e não vai ao Pai. Tem alguma diferença nisso? Tem alguma razão
porque o texto diz vem ao Pai e não vai ao Pai? E tem algum sentido isso, professor? A pergunta que ela quer saber aqui. Sim, Jesus não diz ninguém vai ao Pai, senão por Ele, porque não tem como chegar ao Pai até Ele. Imagine o seguinte, para você chegar ao Pai, você tem que estar coladinho com Cristo. Por isso que ele fala, vem. Porque quando você vai em direção ao Pai, é Cristo que está indo com você. Não tem como ele dizer assim, ó, agora ó, eu tô aqui, ó, eu sou aqui Jesus, agora vai em direção ao Pai. Não tem como. Então ele não vai dizer, vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai porque tem que vir com Ele mesmo. E outra coisa, Jesus tem a mesma natureza do Pai. Vir ao Pai é a mesma coisa, vir a Jesus é vir ao Pai também. Tá? Então Jesus, eu sei que alguns já usaram esse texto, os que creem no chamado modalismo, né, que é uma heresia, que diz que Deus é só uma pessoa que se manifesta de formas diferentes ao longo da história. Então alguns alegam com esse texto, por exemplo, que quando Cristo diz que ninguém vem ao Pai senão por mim, olha a imaginação das pessoas, alegam que Jesus está dizendo que Ele é o mesmo Pai. Só que isso é um absurdo. Você vê, por exemplo, em João 17, Jesus está orando ao Pai. Jesus não está orando para Ele mesmo. Você vê em Atos 7, 54 a 57, Cristo está sentado à direita de outro alguém, do Pai. Não tem como sentar-se à direita de si mesmo. Isso é uma contradição lógica. Vou dizer assim, ó, eu estou sentado à direita de mim mesmo. Isso não existe, não é? Então, quando Cristo fala ninguém vem ao Pai senão por Ele, Ele está apresentando uma relação tão íntima entre a divindade e Ele está apresentando também a impossibilidade total de alguém se aproximar do Pai sem Ele. Para a pessoa chegar ao Pai, ela é como se ela tivesse que ir agarrada com Jesus. Então, como Cristo, junto com a pessoa, vai em direção ao Pai, então ele usa essa expressão, ninguém vem ao Pai senão por mim, que não tem outro jeito de se achegar a Deus a não ser por Jesus. Então, não tem como. Outro detalhe importante, quando Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está claramente aqui atribuindo divindade a si mesmo, né? Apenas um ser divino, com a mesma essência que o Pai, pode conduzir pessoas ao Pai. E apenas um ser divino pode ser a verdade absoluta e a fonte de vida eterna. Em Atos 3,15 ele é chamado de autor da vida. O autor da vida não pode ser uma criatura, ele não pode ter um começo. Se ele tivesse um começo, ele não seria o autor da vida. Outro que deu vida a ele seria o autor da vida. Mas como Jesus é chamado de autor da vida, em Atos 3,15, não há como ter dúvidas de que ele é criador, eterno, autoexistente e que sempre, obviamente, e que todas as criaturas são mantidas por ele, como diz Colossenses 1, 16 e 17. Muito bem, professor, muito bem. Olha só, mais uma perguntinha essa do nosso Instagram, pessoal, participando bastante aqui. Quem mandou foi o Sidney Moreira Flores. O Sidney quer saber o seguinte, professor, lá em Apocalipse, no capítulo 20, ali no verso 14, diz o seguinte, então a morte e o mundo dos mortos, ou o inferno, foram jogados no lago de fogo. Ele quer saber o que significa, o que quer dizer morte e inferno jogado no lago de fogo? Boa pergunta. Veja, a palavra inferno, ela se refere na Bíblia tanto ao mundo dos mortos, à sepultura, quanto ela se refere também ao lago de fogo, que vai passar a existir após o milênio. Quando Cristo usa o termo Gehenna, em Marcos 9, 43 a 47, que é traduzido em nossas Bíblias por inferno, ali é referência ao lago de fogo. Só que aqui não teria lógica realmente em o lago de fogo ser jogado dentro do lago de fogo. Então aqui, ó, inferno é a própria sepultura. Porque aqui, ó, há duas coisas no mesmo texto, ó, a morte e o inferno, ou seja, a morte e o sepulcro foram lançados para dentro do lago de fogo, ou seja, Deus vai acabar com a morte, com a sepultura, com tudo aquilo que é ruim e que dá fim à nossa existência. Então o sentido de inferno aqui, no verso 14 do capítulo 20, é a sepultura, é o mundo dos mortos. Então Deus vai acabar totalmente com a morte, é o que ensina aqui esse texto. Ok, muito bem. Nós vamos para mais um intervalinho, mas não sai daí não, hein?
Ainda tem muita coisa boa para aprender. A gente volta já já. Já estamos de volta e mais uma questão colocada na mira aqui. E olha, professor Leandro Quadros, essa questão já fazia tempo que não aparecia aqui no programa, viu? Já teve várias e várias vezes, mas eu acho que é importante nós falarmos sobre isso porque é um assunto que muita gente tem dúvida. A pergunta aqui é o seguinte: quem são os 144 mil e a grande multidão citada em Apocalipse? O que a Bíblia quer dizer com esses 144 mil? Porque muita gente fala por aí que apenas os 144 mil serão salvos por ocasião da volta de Jesus. Como é que a Bíblia pode nos dar uma luz sobre esse assunto? Fala dos 144 mil, mas também fala da grande multidão. Como que a gente entende esses termos do Apocalipse? Realmente, a Bíblia não ensina que só 144 mil pessoas estarão vivas quando Cristo voltar, ou que somente 144 mil pessoas serão salvas, né? Diante do trono foram vistas as pessoas glorificadas, e o verso 9 e o 10, né, do Apocalipse 7 fala que essa grande multidão ninguém podia enumerar. Então, é muita gente, é muito mais que 144 mil. Há intérpretes que entendem que a grande multidão é o mesmo grupo dos 144 mil, descrito só que de forma diferente, né, com linguagem diferente, mas seria o mesmo grupo. E outros creem que seria um grupo à parte desta grande multidão. O que nós temos aqui é convicção para dizer para o nosso telespectador é que os 144 mil se constituem num grupo, sim, de pessoas que estará pessoas vivas por ocasião da volta de Cristo. Por quê? Porque os versos 13 e 14 diz que esses 144 mil que estão com o Cordeiro vieram de uma grande tribulação. Então isso é importante. Eles estavam na terra durante a grande tribulação, foram vencedores contra a marca da besta, contra as forças do mal, e graças aos méritos de Cristo, eles estão lá. Então nós percebemos que são pessoas que são vivas por ocasião da volta de Cristo. Agora, o uso do número 144 é um uso simbólico. Por quê? O número tem o propósito, ele é um número, diríamos, militar, extraído do Antigo Testamento. Recordemos que aqui em Apocalipse 7 fala desses 144 mil como sendo resultado da multiplicação de 12 vezes 12 vezes 1000, que daria os 144 mil. Ele pega uma linguagem militar do Antigo Testamento, quando as 12 tribos de Israel, ao saírem em batalhas, elas eram divididas em 12 tribos com 1000 soldados cada uma. O que ele faz aqui no Apocalipse? Ele pega este número militar, 12 vezes 1000, e multiplica por 12 o número dos 12 apóstolos, para falar que esta igreja, nos últimos tempos, será uma igreja militante, assim como o povo de Israel foi militante e militava contra as nações pagãs, a igreja militará contra as forças do mal. Então é um número simbólico que se refere à totalidade dos justos que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. Usa-se esse número militar para falar que antes de ser uma igreja triunfante, vai ser uma igreja militante. Ok, muito bem. Nesse mesmo assunto ainda, as perguntas começam a chegar aqui. Boa noite, me chamo Shirley, sou de Viamão, Rio Grande do Sul, e gostaria de saber um pouco mais sobre as duas bestas, a que sobe do mar e a que sobe da terra. Essas bestas aparecem ali no livro do Apocalipse, correto, professor? Dá para a gente dar uma explicada o que significa essas bestas? O que a Bíblia tenta nos mostrar? Sim, eu vou explicar brevemente, mas nós não temos tempo para um estudo profundo deste capítulo, então eu vou indicar alguns livros para o nosso telespectador. Inclusive, eu vou indicar novamente aquele curso
do Apocalipse. Em resumo, amigo telespectador, Apocalipse 13 fala de dois poderes representados por duas bestas, né? Nós vemos que aqui este primeiro poder, diz aqui no versículo, por exemplo, 7, uma das características dele, tem outras que você vai poder ver no estudo que eu vou indicar, diz que este poder foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então aqui fala, por exemplo, deste poder, seria um poder perseguidor contra os santos. Uma outra característica deste poder encontramos aqui no versículo 3, ó. Essa besta teve uma de suas cabeças golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então isso aqui é importante. Diz que esse poder recebeu uma ferida mortal ao longo da história, mas se recuperou, e o verso 7 o identifica como um poder perseguidor. Protestantes, teólogos protestantes historicistas, até o século XIX, eram praticamente unânimes em identificar este poder com Roma papal, tá? O mesmo poder de Daniel 7:25, representado por um chifre pequeno. Como aquele poder surge a partir de Roma, e quem surgiu a partir de Roma imperial foi Roma papal, e como Roma papal foi um poder perseguidor, e como teve um golpe quando o general Berthier prendeu o Papa Pio VI e o levou para a França, então intérpretes historicistas protestantes encaixam esses eventos históricos com Roma papal. Então, ao longo dos séculos, sempre identificaram este primeiro poder como Roma papal. Tá? Aqui não está dizendo que o problema está nos nossos sinceros irmãos católicos, não é isso. Mas realmente o papado ao longo da história se demonstrou ser este poder perseguidor. Já a segunda besta, não há um consenso. Nós seguimos esse método historicista dos reformadores protestantes e interpretamos este primeiro poder, essa besta que emerge do mar como Roma papal, mas a besta que emerge da terra nós já temos uma interpretação diferente. Nós cremos que será no futuro os Estados Unidos da América. Queremos que vai haver uma união religiosa e política para implantar certos interesses papais em relação à lei de Deus. Então nós cremos que vai haver esta união no futuro. Quando? Nós não sabemos. Mas estudando as profecias entendemos que esses dois poderes representam sim Roma papal e Estados Unidos da América no futuro, não hoje. Para você estudar esse assunto, que é óbvio, não tem como analisar. Para nós irmos a fundo no assunto desse, com todos os detalhes, uns 3 ou 4 programas ao vivo inteiros só sobre isso. Então o que eu vou lhe indicar? Eu vou lhe indicar um estudo bíblico e uma literatura mais especializada também, porque às vezes o estudo bíblico pode não ser suficiente para você pegar todos os dados que você precisa, mas esse estudo aqui, que a Novo Tempo disponibiliza, é excelente para você já começar um estudo sobre esse assunto. O que você vai fazer? Você vai, para você entender essa interpretação historicista, ver a lógica dela, não adianta dizer, isso é uma coisa absurda. Tem que estudar o argumento. Quem diz assim, isso é um absurdo e não estudou o argumento, ele está sendo insensato. Eu não posso desmerecer um argumento sem estudá-lo profundamente, tá? Então veja, esse estudo aqui, Apocalipse. Esse aqui é um estudo bíblico que a Novo Tempo disponibiliza gratuitamente. Então você solicitando esse estudo bíblico, você vai ter aqui entre as lições, esse curso é muito bom, foi preparado por um amigo que conhece muito Apocalipse, que é o pastor Ailton de Oliveira, né? Esse estudo aqui, ó, tem 2 lições específicas, ó. Uma besta que sobe do mar, ele vai apresentar o porquê de ser o papado,
e uma besta que sobe da terra. Ele vai dar razões, dados históricos que podem realmente apontar ali para os Estados Unidos no futuro. Então, essas duas lições você pode fazer neste curso. Existem livros também com mais dados históricos que você pode adquirir. Um exemplo, um livro muito bom é o livro Apocalipse 13, de Mervyn Moore. Esse livro, Tito, já se encontra possivelmente na loja da Novo Tempo, não é? Sim, sim. Então, você pode acessar o site da novotempo.com/loja e ali você pode adquirir este livro Apocalipse 13 de Mervyn Moore. E um outro que aí aponta para dados que demonstram que os Estados Unidos da América poderá no futuro sim se tornar um poder perseguidor é o livro, eu não lembro o nome dele aqui, é de Alonzo T. Jones. Deixa eu pegar aqui, que esse livro também tem na loja do Novo Tempo. Alonzo, é sobre o decreto dominical. Só vou pegar o nome certinho para você. Aqui, ó. A Lei Dominical Nacional. O argumento de Alonzo T. Jones perante a Comissão do Senado americano em dezembro de 1888. Isso aqui é muito interessante, porque haviam estados norte-americanos, lá no século XIX, que tinham leis obrigatórias dominicais, obrigando o indivíduo a não trabalhar no domingo. E alguns estados estavam até punindo as pessoas com desapropriação e multas por não guardarem o domingo. Então, obviamente que batistas do sétimo dia, judeus, adventistas nesses estados, eles eram perseguidos. E aí cogitou-se fazer uma lei nacional. Um senador chamado Blair queria fazer uma lei nacional, impondo o domingo como um dia obrigatório de guarda. Então, esses problemas históricos levaram a esta segunda interpretação, de que realmente, já que um dia os Estados Unidos tentou implantar uma lei obrigatória, pode vir sim a se tornar um poder político que apoie Roma papal no objetivo de estabelecer o domingo como um dia obrigatório de guarda. Então, são dois livros que seriam interessantes de você ter, além do estudo bíblico, entre outros materiais, porque esse é realmente um assunto muito complexo e eu dediquei uma boa parte aqui do programa só para te dar uma pincelada. Por isso que eu falei que pelo menos uns 4 programas ao vivo inteiros seriam necessários para abordar esse assunto de uma forma mais embasada. Muito bem, muito bom, hein? Mas você pode fazer qualquer tipo de pergunta aqui pra gente. E nós vamos procurar dar a resposta baseando-se na Bíblia. Como, por exemplo, a do Caio Carmona, que ele perguntou o seguinte: quem eram os gigantes mencionados em Gênesis? Eu acho que você consegue responder essa em um minutinho, professor. Nós temos aí um tempo curtinho. Quem eram os gigantes mencionados em Gênesis? Boa pergunta. Veja, por causa do nosso tempo, amigo telespectador, vamos lhe ajudar a entender brevemente. Ali, a palavra gigantes não se refere tanto a pessoas de alta estatura, porque na verdade todos eram de uma grande estatura no período pré-diluviano e até pós-diluviano. Eles tinham uma estrutura física, mental muito superior, um vigor mental muito superior ao nosso. Então, esses gigantes aqui, especialistas em hebraico têm apontado que o termo gigante se refere, diríamos assim, a pessoas muito más. Seria a mesma coisa que eu dizer assim, eram gigantes na maldade, diríamos assim. Então eram pessoas extremamente más. E ali, quando fala dos filhos de Deus e das filhas dos homens, não é uma união sexual entre anjos e mulheres, tá? Os filhos de Deus são os descendentes do justo Sete, as filhas dos homens descendentes de Caim. Foi esse jugo desigual que proporcionou a corrupção do gênero humano e o surgimento desses gigantes na maldade, pessoas extremamente más que se rebelaram contra Deus. Muito bem, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, professor, para mais perguntas e respostas. Até semana que vem, Tito, Deus te guarde e Deus abençoe a você, amigo telespectador. Lembrando que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, as suas perguntas e os seus questionamentos estão sempre na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!